In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Temos muitos santos hoje na Sagrada Liturgia, inclusive 2 papas, um dos quais, São Gregório VII, foi um papa ao mesmo tempo forte, que defendeu a Santa Igreja, e sofredor, inclusive morrendo no exílio. Coisa importante isso tudo, hein? Coisa importante. E trata-se, então, hoje, podíamos refletir sobre o movimento de resistência. Sobre o movimento de resistência. Mas para entender o que eu digo sobre resistência, é preciso situar-se bem no tempo que nós vivemos, queridos. Porque digo que há resistências inúteis e até falsas. Por isso é preciso primeiro aceitar, compreender, crer, vibrar o fato de estarmos vivendo o fim dos tempos. Nós vivemos o fim dos tempos. Ao menos desde cumpridas as profecias, inclusive da boca, da santa, da sagrada boca, da divina boca de nosso Senhor Jesus Cristo, desde que Israel retomou a pátria em 1948, vivemos, como assinala as Sagradas Escrituras, o fim dos tempos. Não há o que discutir. Isso é a profecia maior. São as Sagradas Escrituras. Vai convencer-te, meu irmão. Vira um homem de fé. Crê em Deus. Crê na sua palavra. Estamos no fim dos tempos. Ponto. Preciso crer nisso. Mas mais, é preciso entender que os sinais estão avançando. Que as realidades profetizadas nas Escrituras se colocam na ordem do dia. E assim, como diz São Paulo, a caridade já esfriou, ou congelou entre os fiéis na igreja. A caridade sobrenatural, aquela que vem de Deus, não as aparências. Não. A caridade sobrenatural que vem de Deus e que leva para Deus, que busca a Deus. Essa é a caridade que tratamos. Não a filantropia, nem a falsidade, a mentira, a hipocrisia que ontem denunciávamos. Mas mais, a grande apostasia é uma realidade vigente, viva. Ainda ontem via artigos constatando o aumento dos católicos no mundo. E que bom é isto. Cada vez mais há católicos no mundo. Mas são católicos para dentro de quê? Para dentro desta apostasia? Católicos confirmados. Vejam como eu digo, queridos, prestem atenção, ouçam. Quer dizer, fazemos novos católicos para introduzi-los à vivência do mundo. Mas então deixa eles no mundo. Se nós fazemos católicos novos para impor-lhes a vivência mundana que eles encontram neste mundo, com uma casca religiosa, talvez vão à missa no domingo, mas é uma minoria. E a grande maioria só vai se dizer católico, bota lá o seu nome católico. Mas vive como qualquer pagão desse mundo. Mas então, que número é este?
De que vale esse número? Hã? De que vale esse aumento de católicos? De que vale isso? Ou então, eu nem queria dar um exemplo, fazemos como Bento XVI. Eu digo que, e não só, também na África, hein? Este homem, onde andava, fazia grandes, inclusive em Roma, porque apesar de toda a rejeição que o coitadinho sofreu, e este pontífice também sofreu, e sofreu muito, apesar de toda a rejeição que ele tinha, inclusive em Roma, lembrem aquele episódio vergonhoso da escola, da faculdade romana, eu estive lá, agora esqueci o nome, que os professores, meia dúzia de professores lá dentro, impediram que ele fosse convidado para fazer a aula magna, mas depois, no domingo seguinte, estava lá o inteiro corpo discente e docente diante do balcão de São Pedro, ouvindo e aclamando Bento XVI. Sofreu bastante esse pobre, mas converteu. Na África, para mim, o grande espetáculo está justamente a visita dele na Inglaterra. Eu chamo essa visita de Bento XVI à Inglaterra de a conversão, de a volta daquela pobre igreja que se afastou, a comunhão com a Santa Igreja. Inclusive, logo depois, criando, Bento XVI cria uma nova figura canônica para abrigar a multidão de comunidades inteiras que voltavam à comunhão com a igreja. Eu digo que lamento isso porque esses mesmos que voltaram agora, Bento XVI coloca como que aos pés do falso profeta. Coloca aos pés do falso profeta Bergoglio. Essa é a verdade, essa é a realidade. O que adianta a conversão de uma inteira nação, e não foi só lá, mas em tantos lugares do mundo, esses desses ingleses voltaram, mas foram colocados aí aos pés do falso profeta. E esse é o ponto onde eu queria ainda ir como pressuposto. Quer dizer, é preciso a gente entender este sinal dos tempos, que tendo avançado a realização apocalíptica das profecias, nós temos lá, no Vaticano, desde o que também é a realização de profecia, desde a expulsão de Bento XVI, nós temos lá, e essa esdrúxula, fraudulenta eleição não canônica de Francisco, nós temos lá sentado na cátedra de Pedro. Não senta na cátedra de Pedro, mas em todo caso, temos lá fazendo figura, alguma figura. Ele nem gosta de ser chamado de Papa, prefere ser chamado, disse 8 vezes isso logo da sua eleição, gosta de ser chamado de Bispo de Roma. Temos lá essa figura terrível que perfaz nitidamente, só não vê quem não quer ver, perfaz nitidamente a figura de Apocalipse 13, 11 e 16 do falso profeta. Jorge Mário Bergoglio é o falso profeta apocalíptico. A segunda besta que ali se descreve, no capítulo 13. Segunda besta. Olha como avançam as profecias. Mas quem não entende toda esta realidade, que resistência faz diante deste cisma que este homem provocou dentro da igreja? Faz talvez
me admira isto, a resistência que fazem aqueles que querem ficar dentro da Igreja Católica, existir, mas sem sair dentro da Igreja Católica. E eles entendem que estar dentro da Igreja Católica é ser submisso ao falso, ao antipapa e falso profeta Bergoglio. E nessa lista estão cardeais como Burke, por exemplo. Importa resistir. E movimentos como aquele do Family Day, importa resistir, mas continuar em comunhão com a igreja. Mas quem está em comunhão com Bergoglio não está em comunhão com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Rompe a comunhão com a Santa Igreja Católica e Apostólica Romana, justamente por estar em comunhão com um antipapa e falso profeta que vem destruir a Santa Igreja, chamado Jorge Mário Bergoglio. Daí dito, pronto, bem declarado. Que resistência é esta? De manter essa resistência, queridos, mantém aí sob a pata horrorosa deste homem, católicos que depois vão ser colocados por ele sob o poder do anticristo a quem ele servirá. Vós todos, ó resistentes, estareis aí, sob os pés, não só já do falso profeta, como do próprio anticristo. E ides adorar lá no Vaticano, e ides todos adorar, eu vos aviso, eu vos advirto, ides adorar lá no Vaticano o anticristo e Lúcifer, nele a Lúcifer, ides adorar a Lúcifer lá no Vaticano, junto com essa multidão de bispos, cardeais, bispos, padres e toda essa gente que nem resistir não quer, nem resistir quer. Sois todos iguais. Vossa resistência vos iguala a todos estes. Não adianta de nada. Não faz coisa nenhuma. Falsa resistência. Há ainda outro tipo de resistentes. Há aqueles resistentes que estão fora da Santa Igreja, mas estão louquinhos para voltar a ela. Estão fora, mas estão louquinhos para um gestinho de Francisco e pronto. Entram aí, não na Igreja Católica, mas nesta fantasia de religião, que é a religião de Francisco. Entre eles, tantos discípulos de Monsenhor Lefebvre. Coitado de Monsenhor Lefebvre. Este sim, um resistente. Este foi efetivamente um resistente. Sem nunca ter saído da Santa Igreja, porque por mais que somos pontífices legítimos, o tenham expulsado, na verdade ele, acima desses sumos pontífices e dos seus erros, ele, Monsenhor Lefebvre, resistia. Catolicamente resistia. Mas muitos dos seus discípulos hoje, dizendo-se da resistência, como o próprio Monsenhor Felé, que é o geral deste movimento, e também Monsenhor Williamson, que se apartou de Monsenhor Felé, foi saído, foi expulso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Todos estes estão louquinhos. São aquela resistência que está louquinha para ir aos pés de Francisco. E com Francisco, depois colocar-se a servir o anticristo. Isso é uma falsíssima resistência, queridos. Isso é uma falsa resistência. Eu sei que, graças a Deus, entre os discípulos de Monsenhor Lefebvre, há, sim, resistentes autênticos que abominam o falso profeta Bergoglio. Ainda que tenham lá seus ranços e seus
seus erros teológicos, eclesiásticos, jurídicos, enfim, mas fazem autêntica resistência. Ainda há alguns que fazem. Não sei aqui no Brasil. Sei que na Argentina há, na Colômbia há. Sei que há em alguns lugares. Falsa resistência. Fazem falsa resistência também aqueles sacerdotes, talvez bispos, que apontando os erros de Bergoglio e de Amoris Laetitia, se ocultam, ficam quietinhos, não querem aparecer, não dão a sua cara ao tapa, não se revelam ao público e nem aos seus fiéis. Mas que resistência é esta? Queridos, esta é a mesma resistência de Burke, que diz não vamos aplicar a Amoris Laetitia. Essa talvez seja um pouquinho mais forte que a de Burke, né? De Burke é a mais fraquinha. Não vamos aplicar a Amoris Laetitia, mas não vamos aplicar a Amoris Laetitia. A apostasia já aplica. Que vive Bergoglio desde o início do seu sacerdócio, com certeza, aplica a Amoris Laetitia como uma pastoral já vivida dentro da igreja há muitas décadas. Há muitas décadas. O que adianta essa pregação? O que adianta isto, queridos? Que resistência é esta? Nenhuma, nenhuma. Isso não é resistência. Mas manter-se oculto. Não denunciar. Mas faz permanecer. Faz permanecer na comunhão com Francisco toda a igreja. Todos os fiéis, padres, bispos, cardeais. Faz permanecer em comunhão com Francisco. E o destino já sabemos qual é. Direitinho lá para a adoração do anticristo e de Lúcifer no próprio Vaticano. No próprio Vaticano. Esta é a vossa heróica resistência oculta, escondida através dos meios de comunicação. O pessoal do Denzinger Bergoglio, por exemplo. É isso, o pessoal, por exemplo. E tantos outros sacerdotes. Tantos outros sacerdotes que estão vendo mais ou menos a realidade, mas não tem coragem de ir para o bispo e dizer, não, excelência, assim eu não fico. E tantos outros bispos que estão vendo isso e não têm coragem de dizer à sua comunidade, nós não somos mais de Bergoglio, não podemos ser, não podemos seguir este homem. E vai assim adiante. Então essa resistência é falha, é falsa, não ajuda nada nem a ninguém. Queridos, é preciso assumir uma verdadeira resistência. Corajosa, forte, vigorosa, viril. De verdadeiro amor à igreja. Nem que vá ao exílio. Eu me considero em exílio. Nem que vá ao exílio. Nem que vá ao martírio. Nem que vá ao martírio. Ora, se é para defender a verdade de Deus e a Santa Igreja Católica, temos que assumir. Come-nos isso, é o nosso tempo. Nós vivemos no fim dos tempos. Come-nos isto. Dê-nos nosso Senhor Jesus Cristo fortaleza, ânimo, coragem, lucidez, sabedoria, ciência, tudo que nós precisamos, todos os dons do Espírito Santo, para combatermos por Deus e por sua sagrada religião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Et dedi verba mia in ore tuo, et constituite super gentes et super regna, ut velas et destruas et edifices et plantes.